Antes de comecei. Em primeiro lugar, já vou deixar claro que isso aí não vai cair na prova, porque, tipo assim, é uma aula só, sei lá, acho que se eu colocar uma pergunta sobre isso na prova, eu acho que eu vou estar sendo injusto com vocês. Mas vamos lá. O assunto Muito obrigada. que nós vamos tratar agora se chama capitalismo. Alguém já ouviu falar desse negócio? Eu já ouvi falar. Não. Eu já ouvi falar, mas nunca soube o que é. Eu não sei o que que é. Não sabe? Vamos lá. Deixa eu só pegar. Entrou quem agora? Flávia, Sônia, só para não perder a presença aqui de vocês. Porque se passar depois eu esqueço e já era. Vamos lá, gente. O que é o capitalismo, né? Hoje no Brasil, vocês sabem qual é o sistema econômico que a gente vive? Praticamente em quase todo mundo, né? Quase todo mundo hoje é capitalista, né? Da onde vem a palavra capitalismo, né? Vem justamente da palavra capital. Oxi. O que significa capital? Capital não tem nada a ver com, sei lá, com a capital de um país, não. Qual página? Módulo 4, 312, página 312. Obrigada. Capital tem a ver com dinheiro, gente, com grana, din-din, bufunfa, verdinha. O que é o capitalismo em termos básicos e é o que a gente vai começar a perceber na aula de hoje. Gente, o capitalismo, em tipo assim, uma frase de 3 linhas, bem sucintamente, o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e a acumulação de lucros. Putz, grila, não entendi nada. Pô, propriedade privada dos meios de produção e acumulação de lucros, tá doido? Que negócio é esse? Gente, vou dar um exemplo para vocês e eu acho que vai ficar mais claro. Antes de trabalhar como professor, e o carro do ovo tá passando. Parabéns, carro do ovo. Obrigado por contribuir para minha aula. Antes de eu trabalhar como professor... Professor? Oi. Tá me escutando? Tô. Ah, minha internet deu uma leve caída. Tá. É o carro do gás passando na rua. Vamos lá. E agora? Gente, tá todo mundo aí? Eu tô Todo mundo aí? aqui. Eu tô Vamos querendo lá. entender uma O que fofoca. significa ser um sistema econômico baseado na propriedade privada dos país. e acumulação de lucros? Bom dia, professor. Bom dia. Vou dar um exemplo. Antes de trabalhar como professor, eu já trabalhei numa fábrica de pão. Ali na fábrica de pão, a gente fazia pão. Beleza. E aí, poxa, quem que era o dono da fábrica? Meu patrão. Quem que comprava os ingredientes para fazer o pão? Meu patrão. Quem que era o dono da masseira, o lugar onde eu ficava lá o dia todo virando a massa do pão e tal? Meu patrão. No final das contas, quem que era o dono do pão? Meu patrão. Quem ganhava dinheiro vendendo pão? Meu patrão. E eu ganhava o quê se eu trabalhava lá pro cara, tipo assim, 10 horas por dia? Eu ganhava um salário, né? Eu ganhava... Uma merreca. uma remuneração. Então, gente, o capitalismo é basicamente isso. É um sistema econômico baseado na propriedade privada. O que é a propriedade privada? É literalmente isso. É uma propriedade que é minha. A fábrica é dele. A macieira é dele. Os ingredientes eram dele. O pão era dele. E o que eu dava para ele? O que era meu? O que eu vendia para ele era a minha força de trabalho. Eu literalmente vendia minha força de trabalho. Tanto que, tipo assim, nas 10 horas que eu trabalhava lá por dia, eu não poderia ficar parado. Se acabassem as minhas tarefas, eu tinha que caçar alguma coisa para fazer para não ficar parado. Porque se ele me visse parado, ele ia olhar para minha cara assim: o que você tá parado, maluco? Vai trabalhar. Enfim, é basicamente isso, gente. O capitalismo. O capitalismo
E outro ponto muito importante do capitalismo é a acumulação e o reinvestimento do lucro. Misericórdia, o que isso significa? Vamos lá, gente. Imagina que você é um trabalhador e você trabalha numa fábrica de carros, que monta carros. De quem que é a fábrica? Do seu João. Vamos dar o nome do João. De quem que é a fábrica? Do João. De quem que são as partes do carro? Do João. No final das contas, de quem que é o carro? Do João. Pô, mas e eu que trabalhei o dia todo na fábrica? Bom, eu vendi a minha força de trabalho. Mas pensa comigo, gente. Quanto é que custa um carro? Um carro, em média, um carro popular deve sair por 40 mil. E aí eu estou produzindo vários carros ali na fábrica do João, e aí eu, poxa, mexi em 6 carros num dia, e aí 6 carros, 6 vezes 40, 240 mil. Beleza. O João vendeu 6 carros e ganhou 240 mil. Mas, pô, peraí, meu salário é de 2 mil. Ué, mas peraí, o carro, tipo assim, não deu 240 mil, por que eu tô ganhando 2 mil? Porque, literalmente, você tá vendendo a força do trabalho e o dinheiro que sobra disso tudo, a gente chama de lucro, né? É aquilo que eu consegui ganhar a mais na minha produção. Vamos supor, eu gasto, eu gasto 10 reais para produzir uma coisa e vendo por 15. 5 reais é o meu lucro. Então, gente, o capitalismo ele é literalmente isso. Um sistema baseado na propriedade privada, que é a fábrica do cara, e a acumulação de lucros. Ou seja, eu vou fazer tudo dentro da minha fábrica, tudo dentro da minha empresa, tudo no meu sistema para ganhar dinheiro, para ter lucro, para não sair no prejuízo. E o capitalismo, gente, como a gente conhece hoje tem várias fases do capitalismo. Tem o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, capitalismo monopolista, capitalismo financeiro, enfim. O que a gente vive hoje é bem diferente do capitalismo que surgiu lá atrás, principalmente na época que a gente estava estudando, naquela época do Brasil colonial. Naquela época já existia o capitalismo, mas ele tinha uma face completamente diferente da face de hoje. Vamos explicar para vocês como é que era o capitalismo comercial. Gente, quando que surgiu o capitalismo? Quando que surgiu toda essa ideia de ganhar dinheiro, enfim? Lá no final da Idade Média, começou, ou melhor, voltou a crescer o comércio. A Idade Média foi um período onde o comércio caiu, as pessoas começaram a sair da cidade para ir para o campo, enfim. Mas depois, na chamada Alta Idade Média, a partir do ano 1000, 1100, enfim, as pessoas começaram a voltar para as cidades, começaram a fazer comércio. Houve um ponto de contato entre a Europa e o Oriente Médio, e aí as pessoas começaram a comercializar e viram que comercializar dava dinheiro, e dinheiro é bom. E aí começou a primeira fase do capitalismo, que é chamado capitalismo comercial. Por que comercial? Porque a base do lucro deles não era simplesmente na questão da produção como é hoje. Hoje o cara tem que produzir tanto, vender tanto para ganhar tanto. Naquela época era diferente. O lucro dele estava diretamente na troca de produtos. O lucro dele estava diretamente no comércio. Gente, tá dando para entender? Eu tô falando milhares de coisas, vocês estão entendendo. Vai entender mais Eu ou tô menos, mas dá para entender. entendendo. Vamos lá, então. E aí, gente, os comerciantes, né, os chamados burgueses, que eram os responsáveis pelo comércio, já ouviram falar dessa palavra, burguês? Alguém já foi chamado de burguês por ter iPhone? Eu. Já. Não por ter iPhone, Não, mas sim. nunca. Enfim, burguês é literalmente aquela pessoa que é dona dos meios de produção e tal, e aí é um apelido para aquela pessoa que é rica, né? Sei lá. Ou que tem cara de rico, jeito de rico. Professor, Milionária. lá no colégio, eu sabe de que também já fui chamado de duas coisas, tá falando? Chamado de racista e de burguês safado. Caraca. Pesado. Penso. Porque o melhor celular do colégio era o meu. Caraca.
Na época, o celular que é hoje, que é da minha mãe, um A20, era lançamento. Tipo, fazia uma semana que tinha lançado. Enfim, burguês significa isso. Então, os burgueses, né, as pessoas, começaram a cada vez mais buscar rotas de comércio, lugares de comércio onde seriam mais favorecidas, onde teriam mais lucros, enfim. O que elas faziam nessa época? Principalmente os italianos. Eles iam para o Oriente Médio. Ali eles tinham uma rota de contato com as Índias, né? Onde hoje é a Índia, basicamente. Eles pegavam aqueles produtos exóticos, né, que não tinham na Europa. Eles compravam por tanto, porque, tipo assim, por tanto no sentido de, assim, eles compravam por, sei lá, vamos imaginar as especiarias, tipo assim, temperos e tal, essas coisas que tinham lá nas Índias. Eles compravam por R$ 100. Até porque lá, tipo assim, não era grande coisa. Pô, uma especiaria, daí. Eles compravam por R$ 100. Eles chegavam na Europa e como aquilo era, tipo assim, completamente exótico, completamente novo, eles chegavam e vendiam por 500. Então, esse era a questão do capitalismo comercial. Era você ganhar lucro em cima do comércio. Tanto, gente, que o surgimento, né, ou o auge do capitalismo comercial, ele coincide. O que é coincidir? Ele está no mesmo tempo, no mesmo contexto que as grandes navegações, que foi a descoberta aqui do Brasil, as expedições para outros lugares, a tentativa de chegar nas Índias por uma outra rota, porque os comerciantes italianos tinham fechado, tinham bloqueado a rota de comércio ali do Mar Mediterrâneo. Então, os portugueses, espanhóis tinham que dar o jeito deles de chegar nas Índias para ganhar dinheiro. E aí, gente, qual que eram os princípios do capitalismo comercial? O primeiro princípio, eu vou colocar aqui em primeiro lugar porque eu acho que é o mais importante, chama-se balança comercial favorável. Que raio é isso? É eu ganhar mais do que gasto. Simplesmente isso. Ter uma balança comercial favorável significa que nos meus negócios ou nos meus investimentos eu estou lucrando mais do que estou tendo prejuízo. Então, a primeira coisa que eles buscavam dentro desse capitalismo comercial, como eu expliquei no exemplo aqui das Índias, era poxa, eu investi R$ 100 na minha viagem para as Índias, porque eu tinha que gastar com abastecimento, tinha que gastar com navio e tal, não sei o quê. E aí comprei os produtos lá por mais R$ 100. Ou seja, gastei 200. E aí voltei e tal, vendi as coisas por 500. Meu lucro é 300. Então a minha balança comercial tá favorável. E os países nessa época, né, que estavam colonizando outras partes, a colonização teve uma influência muito grande nessa questão do capitalismo comercial. Por quê? Porque era nas colônias que começou a ser desenvolvido essa questão aqui do metalismo. O que era o metalismo? Metalismo nada mais é do que o acúmulo de metais preciosos. Ou seja, quanto mais ouro eu tenho, quanto mais prata eu tenho, quanto mais metal precioso eu tenho, mais rico eu sou, mais brabo eu sou e mais lucro eu tenho. Então, por isso, gente, que explica, lembra lá em agosto, julho, sei lá, quando eu falei para vocês que a primeira coisa que os portugueses começaram a buscar no Brasil era ouro e tal. Então, gente, por causa disso, porque eles queriam achar ouro, porque quanto mais ouro você tivesse, quanto mais prata você tivesse, quanto mais metais preciosos você tivesse, mais rico você era, né? E aí, gente, era aquela coisa, era aquela coisa. Vamos supor, tem aqui Portugal e tem Inglaterra. Os dois estão querendo lucrar, certo? Os dois estão querendo se dar o melhor possível na troca comercial deles. De maneira que
um tente ganhar mais do que o outro. Então, por isso que essa época foi muito conhecida por ser a época dos tratados. Tipo assim, tratados e acordos comerciais, né, que tentavam favorecer os dois lados, enfim. Uma das políticas que tinham por exemplo, um dos acordos que tinham entre Portugal e Inglaterra era um tratado chamado Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen, que era tipo assim, Portugal produz vinho, a Inglaterra produz tecidos ou panos. Os portugueses precisam de pano, afinal a gente precisa de roupa. E os ingleses curtiam o vinho. Para a gente não ficar para a gente não sair perdendo, vamos fazer um acordo em que eu cedo para você o pano, você me dá o vinho. Então era tipo assim, eram os estados em tratado para que a balança comercial fosse favorável, né? Enfim. E aí vai todo mundo rodar o mundo em busca de ouro, em busca de especiarias, em busca de coisas que pudesse vender. Lembram do açúcar? Quando a galera veio aqui para o Brasil e começou a plantar açúcar, vamos supor, eles investiam 1.000 contos para construir um engenho, plantar açúcar, investindo na compra de escravo. Mas depois que eles pegavam açúcar, refinavam, eles levavam para a Europa e vendiam, tipo assim, por pão. Então, esse era literalmente também o capitalismo comercial. Gente, está dando para entender mais ou menos? Estou viajando aqui. Uhum. Tá? Eu tô entendendo, professor. Beleza. Valeu. Eles compravam por um preço e vendiam por outro bem Sim, maior. sim. E, gente, essa parte do capitalismo a gente tem até hoje, né? Você vai no Ceasa, compra uma caixa de Guaracraque por R$ 12, R$ 10, dependendo da promoção. Uma caixa que vem, sei lá, com 20 e poucos. E aí você vende cada um por R$ 1. Olha o lucro que você está tendo. Você pagou 10 e agora você está vendendo 24 por R$ 1. Ou seja, R$ 24, você teve R$ 14 de lucro. Então é basicamente isso. Dá para entender, gente? Materializado assim na nossa vida real. Tô Outro dando pra problema. entender, Oi, sim. fala, gente. Fala. Não? Foi? Outra questão do capitalismo Qual que é? comercial. Oi, Jesus. Oxe, gente. É porque eu não sei se ela quer falar ou não, aí eu espero. Não? Então beleza, vamos lá. Outra questão, gente, já que a gente está querendo uma balança comercial favorável e a gente precisa vender mais do que comprar para ter uma balança comercial favorável, então eu preciso de alguma forma dificultar a, a entrada de produtos estrangeiros no meu país. Afinal, imagina, a gente está aqui no Brasil e o Brasil quer ter uma balança comercial favorável e quer acumular metais preciosos. Mas aí chega um americano e está vendendo para a gente celulares da Samsung, tipo assim, baratinho. A gente vai pegar o nosso ouro, nosso metal precioso, e vai comprar o telefone da Samsung. Só que, gente, para pensar. Isso significa que tem ouro brasileiro, ou seja, ouro meu e seu, indo para a mão dos americanos, ou seja, é o Brasil perdendo metal precioso. Então, tipo assim, quanto menos as pessoas do seu país comprassem produtos do outro, melhor. Por quê? Porque significava que tinham menos moedas do seu país, ou seja, menos ouro, menos prata do seu país, indo parar no outro. Então, somam-se esses dois fatores aqui, que é a intervenção do Estado na economia e o protecionismo alfandegário. O que é isso? Para que eu não comprasse um produto de outro país e o dinheiro do meu país fosse para outro país, o que o Estado fazia? Ou seja, o que o governo fazia? Ele tomava uma série de medidas protecionistas, né? Que é o tal do protecionismo alfandegário. O que significa? Eu vou lá na alfândega. O que é a alfândega? O lugar é como se fosse tipo porto. É por onde os produtos do outro país chegam no meu país. Aí ficam lá na alfândega. E aí eu chego
e aumento o imposto sobre esses produtos para eles entrarem no meu país. Como consequência disso, os produtos ficam mais caros e aí a minha população não compra esses produtos mais caros que são de outros países. Para dar um exemplo, imagina que aqui no Brasil a gente produz celular e vende celular a 500 conto. Mas chega um celular americano que, tipo assim, é hiper melhor, mais rápido. E aí eles querem vender aqui o celular 300 contos. Pô, o que isso vai acontecer? O que vai fazer? Vai todo mundo falar assim, pô, eu quero esse celular melhor por 300 conto, porque é mais barato. E aí, o que o Estado vai que é mais fazer barato. para que a gente... o que o Estado vai fazer para que a gente não compre esse celular americano? Ele vai jogar o imposto lá em cima. E aí, o celular que era 300 conto, ele chega aqui por, sei lá, 550, mais caro, entendeu? Esse era o protecionismo alfandegário, que tem até hoje também, né? Deu para entender, gente? Eu. Mas Quer que eu explique sim. de novo? Gente, se precisar que eu explique de novo, pode explicar. Pode pedir. Tá. Acho que Eu entendi Tá suave. direitinho, professor. Vamos lá, gente. Esse Vou dar um exemplo protecionismo da época, né? alfandegário. Vou dar um exemplo da época. Por exemplo, tem lá Portugal que produz o vinho e a França também produzia vinho. E aí pô, imagina que eu sou o governante português. Eu não vou deixar que o povo de Portugal compre o vinho da França, sendo que aqui em Portugal a gente produz vinho. E aí o vinho da França está tentando entrar baratinho no meu país? Não, vou colocar um imposto sobre o vinho da França. E aí, ao invés da pessoa pagar barato no vinho da França, ela vai comprar o vinho de Portugal para que o dinheiro fique aqui em Portugal do que vá para outro país. Faz sentido? Elucidou? Faz. Para a gente fechar essa parte do capitalismo comercial, um outro grande mecanismo do lucro deles era o pacto colonial e a divisão internacional do trabalho. Gente, o que era o pacto colonial? Oxi! Assim que Portugal chegou aqui no Brasil e colonizou o país, o Brasil, praticamente todas as colônias na época, elas assumiam um pacto colonial. Qual que era o do pacto colonial? A colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Ah, estamos aqui no Brasil. Chegou um inglês para tentar me vender. O inglês não pode vender aqui. Eu não posso comprar. Eu só posso comprar produtos portugueses. Era tipo isso, era tipo um pacto. Eu vou botar aqui exclusivo. Exclusivo colonial. Por quê? Porque eu só poderia comercializar exclusivamente com a metrópole. A metrópole é tipo assim, se o Brasil era colônia de Portugal, Portugal era a metrópole do Brasil. Então, eles ganhavam bastante dinheiro com isso, porque se no Brasil, imagina a quantidade de pessoas que viviam no Brasil, e no Brasil eles não poderiam comprar tecido da Inglaterra, não poderiam comprar vinho francês, eles tinham que comprar tudo isso de Portugal. Então isso acabava enriquecendo bastante também os comerciantes portugueses, né? Porque eles estavam meio que tinham um mercado consumidor. O que é o mercado consumidor? Pessoas para comprar. Eles tinham um mercado consumidor quase que exclusivo deles, né? Faz sentido até aí, gente? Faz. Beleza. sim. Outro ponto é a divisão internacional do trabalho. O que é isso? No Brasil, para dar um exemplo, né? No Brasil, a gente planta a cana e moe a cana, faz o açúcar, mas o açúcar vai ser processado lá na Europa e vai ser vendido lá na Europa. Então, tipo assim, o trabalho, ele é dividido. A parte mais pobre, a parte mais pesada do trabalho fica com a colônia e fica com os povos mais explorados. Enquanto a parte mais técnica, né, a parte mais
a parte mais difícil, tipo assim, tecnológica do ambiente do trabalho fica com a metrópole. Então isso acabava gerando uma certa especialização. Por exemplo, gente, falando sobre divisão internacional do trabalho que existe até hoje. Vocês já pararam para pensar? Por exemplo, no Brasil a gente planta bastante laranja. E aí a gente vende a laranja. Mas ao mesmo tempo a gente compra o Fanta laranja, a gente importa o Fanta laranja. É tipo isso. Eu faço a parte menos técnica do trabalho, que é plantar, colher e vender, enquanto as indústrias lá de fora, dos países mais desenvolvidos, eles pegam a laranja, fazem a Fanta, fazem o suco Del Valle e dão pra gente. Da mesma forma, a gente aqui no Brasil, a gente tem vários minérios de ferro, várias minas de ferro. Então a gente pega o ferro, explora o ferro, vende o ferro para comprar depois uma barra de aço. Então é bizarro. Deu para entender, gente? Professor, Oi. por isso que às vezes tem alguns produtos em que, quando a gente vai ver, tipo, tá escrito Made in China, Made in nananã, nananana. Por É isso? tipo isso, é tipo isso. A maior parte Ah, das tá. fábricas, dos produtos, eles estão assim, em outros países, né? Resultado da divisão internacional do trabalho. Gente, aí depois do capitalismo comercial, em que os burgueses, né, os comerciantes, eles estavam extremamente ricos, começa a fase do capitalismo industrial. Qual que é a diferença do capitalismo comercial para o capitalismo industrial? É que no capitalismo comercial tinham indústrias, tinham, mas eram indústrias de pequeno porte, né? Eram indústrias que não eram tipo assim tão tecnológicas, né? Então, no capitalismo industrial, ele é marcado pelo... Peraí, deixa eu inserir uma palavra muito importante. Gente, não precisa ficar tão preocupado com esse assunto aqui. Eu falei que, tipo assim, eu nem vou cobrar na prova, até porque uma das primeiras coisas que vocês vão ver no 8º ano é a Revolução Industrial. Então, tipo assim, vocês vão ver isso de novo. Então, foi. Foi uma coisa chamada reinvestimento. O que significa isso? Gente, o capitalismo comercial, ele era algo muito... tipo assim, eu ganho dinheiro com comércio, eu acumulo metais, mas é isso, eu acumulo. Eu sou rico porque eu tenho bastante ouro. Só isso. O capitalismo industrial, não. Os burgueses eles começaram a pensar de uma forma diferente. Caraca, e se eu reinvestir? Se eu pegar esse dinheiro que eu tenho aqui acumulado comigo e investir na tecnologia da minha fábrica? E isso começou, gente, com a Revolução Industrial. Porque houve um grande, tipo assim, um salto tecnológico, a produção começou a ficar, tipo assim, em larga escala, eles investindo em máquinas, em maquinário, as máquinas produzindo, tipo assim, bem rapidamente. E aí o lucro que eles tiravam da fábrica, da venda, eles reinvestiam na produção, fazendo com que a produção ficasse maior ainda, em maior escala. Deu para entender, gente? Vou dar um exemplo. Sim. Imagina que eu tenho, que eu tô com R$ 500 no bolso. Com esses R$ 500 eu compro aquelas refresqueiras, aquela máquina de suco que mistura o suco sozinho e eu vou lá e sirvo a pessoa. E aí eu coloco a minha refresqueira lá no centro de Alcântara no dia de calor e começo a vender copinho de suco por R$ 1. E aí eu comecei a ganhar dinheiro lá com a minha refresqueira, ganhei outros R$ 500. O que eu faço? Compro uma refresqueira maior e melhor. Que aí eu vendo mais suco e aí com aquela refresqueira maior e melhor eu agora estou fazendo R$ 600. E aí eu pego uma parte desses R$ 600 e reinvisto de novo na minha refresqueira. Agora eu coloco, tipo, agora eu alugo uma lojinha. E aí as pessoas vão lá, começam a comprar e eu tô tirando dinheiro de novo, eu vou lá e reinvisto na minha lojinha. É tipo isso, gente. O capitalismo industrial marcado pelo reinvestimento. Deu para entender? Acho que pelo silêncio. Deu? Sim.
Então, gente, capitalismo industrial, reinvestimento. Oxi. Produção em larga escala. Ou seja, eles estavam produzindo em, tipo assim, em realmente grande escala. As indústrias da época anterior, elas tinham até, vamos supor, a indústria de tecido. Elas até tinham um maquinário, que a gente chama de tear, né? Eram umas máquinas lá que faziam tecido, tipo assim, na base do serviço manual. Pegava, tipo assim... Era uma máquina que juntava os fios da lã, e aí eu tinha que ficar, tipo assim... Pum, pum. E aí eu fazendo aquele movimento, eu produzia um casaco de lã, tipo assim, bem mais rápido do que provavelmente a minha avó faria costurando, assim. Mas essa máquina, por mais que ela fosse mais rápida do que a minha avó costurando, ela ainda era bem devagar. E aí, com o investimento, né, no maquinário, né, numa máquina melhor, agora eu estou produzindo o tecido super, hiper, mega mais rápido. Então, a produção, ela tá, tipo assim, em larga escala. Se em uma semana antes eu conseguia produzir 200 casacos de lã, agora em uma semana eu estou produzindo 1.500 casacos de lã. Era uma produção, tipo assim, hiper rápida, né? Outra marca do capitalismo industrial é o trabalho assalariado. Gente, nessa época aqui, não tinha muito essa questão de se pensar no trabalho ou se pensar na produção. Afinal, a bem da verdade, para produzir o açúcar, eles precisavam de escravos, né? Então, o trabalho nessa época aqui era escravo. Agora aqui não. Agora o trabalho aqui, ele é um trabalho assalariado. Por quê? Porque além de... Peraí, me perdi. Vamos lá. Por quê, gente? Porque um trabalhador, ele é mais barato do que um escravo. O trabalhador ele é mais barato do que o escravo. Por quê? Porque o escravo, você tem que comprar o escravo, você tem que construir uma senzala para ele, você tem que dar a comida dele, você tem que comprar a roupa dele, enfim. O trabalhador não. O trabalhador, o cara, tipo assim, trabalha o dia todo para você e você dá uma merrequinha pro cara e diz, meu irmão, se vira para morar, se vira para comprar, se vira para sobreviver. Então, trabalhar salariado é bem mais barato do que o trabalho escravo. Faz sentido ou não faz? É bem mais barato. Nossa, professor. Se bem que pensando assim, realmente, porque os escravos você tem que alimentar, É. tem que comprar um monte de coisa, vai gastar mais. Agora, o trabalhador, E é essa, você gente, só uma das vai, grandes ele vai trabalhar misérias. pra você se você dá o dinheiro. Essa é uma das grandes misérias do capitalismo. Porque você tem um cara ganhando dinheiro pra caraca e dando, tipo assim, uma miséria pro outro. Tipo assim, e se vira. E aí que é a origem de basicamente quase toda a desigualdade social que existe na face do planeta. Tipo assim, pessoas que têm um patrimônio de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e te pagam um salário de sei lá, R$ 1.000. Né? Então, tipo assim, enquanto tem uma elite que tem, tipo assim, todo o dinheiro, né, por ser a dona dos meios de produção, os que não são donos do meio de produção, mas que tem que vender a força do trabalho, eles, tipo assim, ganham zero, né? Gente, 9h29. Deixa eu parar de gravar.